sou Fernanda Manente, médica ginecologista, Eu sou Danilo Manente, médico mastologista, e juntos nós somos um um casal casal para para elas. elas, trazendo informações sobre saúde e qualidade de vida de uma forma leve e descontraída. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o médico ginecologista Caio Hartmann. O Caio é uma pessoa que eu admiro muito, é um cara que eu aprendi muito sobre dar aula, muito sobre ciência, e esse é o motivo pelo qual a gente convidou o Caio hoje para estar aqui com a gente. Como vai, Caio? Tudo bem? Oi, Danilo. Oi, Fernanda. Boa noite. Então, É, hoje a gente vai ter muita pergunta espinhosa para você, né? Eu sei que não vai ser fácil, mas se você quiser começar falando um pouquinho para a gente, do que é ciência, Caio? Como que você vê o conceito de ciência? O que que é ciência para você? É um tema que está tão em voga, e essa questão de pandemia, muito se discutiu, isso é científico, isso não é científico, essa medida. Como é que você vê isso? O que que é ciência na prática? Quem não conhece nada sobre ciência, como é que você vê ciência? é uma pergunta bem espinhosa e difícil de responder. Mas eu acho que ciência é uma maneira sistematizada de a gente responder uma dúvida, né? Seguindo aí alguns critérios científicos, seguindo uma metodologia padrão, tentando responder as coisas que a gente observa no dia a dia. Então, na realidade, você acha que a ciência só existe porque existe uma demanda, uma pergunta, é um método para responder uma dúvida que a gente tem, seja ela se a vacina do Covid funciona, se passar álcool na mão funciona, ou se fazer um exame XYZ, a gente vai testar esse método, vai tentar validar, e isso é a ciência. Sim, de uma maneira científica, essas perguntas têm que ser respondidas. Elas não podem ser baseadas numa opinião pessoal. Então, precisa existir um método que responda essas perguntas de uma maneira concreta. E na medicina, como é que essa ciência é aplicada? A ciência é aplicada na medicina de muitas maneiras. Então, quando a gente observa uma doença acontecendo, uma paciente adoecendo, a gente tenta entender por que que essa mulher adoece. Uma vez que ela adoeceu, a gente tenta entender como que essa doença evolui e como que a gente consegue interferir na evolução dessa doença, através de uma mudança de atitude, através de um tratamento que a gente possa instituir para essa mulher. E Fê, você, no seu dia a dia de consultório, você tenta fazer o paciente entender o que é ciência? Por que que você está tomando a decisão A ou B? Você acha que é factível para o médico explicar para o paciente que o tratamento A é melhor que B, porque isso é uma validação científica daquilo? Eu acho que é o seguinte, existe sim a ciência, eu acho que é importante que a gente tenha um embasamento científico para dar o tratamento para paciente, mas a gente precisa entender que para aquela paciente que está na nossa frente, não existe porcentagem, né? Para ela, se ela está doente ou não, para ela já é 100%, né? Então, o risco que a gente fala, vamos supor, o risco de eu desenvolver um câncer de mama é de 40% se eu fizer tal coisa, vamos supor. Para aquela mulher que está na sua frente com câncer de mama, esse risco não é de 40%, esse risco é de 100%, porque ela está com câncer. Então, a ciência ajuda a gente a entender, e eu acho importante passar informações para a paciente, mas também entender que para aquela paciente ela é a parte mais importante ali da sua consulta, né? E ouvir a demanda dela, ouvir o que ela tem a dizer a respeito daquilo, acho que é mais importante às vezes até do que a gente dar dados, ficar sobrecarregando ela com dados científicos, né. Caio, no dia a dia, vamos lá, prática. Eu recebo muito paciente, a gente faz oncologia, o Caio também lida muito com oncologia. Paciente passou por uma avaliação, você fez o diagnóstico de um câncer nessa paciente. Você tem propostas de tratamento para ela. E a ciência vai te dizer que eles são muito parecidos. E é isso a gente chama no nosso meio de decisão compartilhada com o paciente. Você acha que isso é um método que funciona na realidade? Ou a gente médico acaba induzindo o paciente a fazer aquilo que a gente se sente mais confortável a fazer? Você tem uma coisa preferencial ou de fato a gente consegue dividir essa responsabilidade com o paciente? Eu acho que a gente tem que dar informação para o nosso paciente, informação de qualidade e opções. Então, hoje não existe mais essa posição do médico olhando de cima para o paciente. Essa decisão ela é sempre tomada em conjunto. Mas eu preciso oferecer opção A, opção B, opção C, ambas com eficácia semelhante e que podem ser aplicáveis a contextos diferentes, em situações diferentes de cada paciente. É, eu E a acho que é decisão ela é compartilhada sempre. eu acho que é importante isso, é importante você expor tudo que a ciência tem a trazer para aquela doença daquela paciente,
e junto você decidir com ela o que ela gostaria de fazer, né. Realmente isso de que você falou assim: "Ah, não existe mais aquela coisa do médico determinar e o paciente só escuta". O paciente hoje não é mais o paciente, né. Ele é ativo junto na consulta, ele decide junto com a gente, né. Então isso eu acho que é o caminho mesmo, é você expor e decidir junto. Eu acho que é muito ativo, o paciente tem que ser ativo, mas também existe o lado do conforto do médico em realizar procedimentos A, B ou C, de acordo com a expertise de cada um. Ah, com E eu certeza. acho muito importante que quando a gente não se sente à vontade de propor um tratamento que a gente não costuma fazer, de indicar alguém que o faça. Exato. E quando dá a diferença em relação a uma segunda opinião, por exemplo, você tem na sua cabeça o tratamento A, mas você sabe que B também funciona, e a paciente vem com a informação de que B é melhor do que A. Como é que você lida com isso? É uma coisa que infringe ética para você? Você tem a tranquilidade de falar para o paciente: olha, A e B são bons, mas eu, Caio, me sinto mais seguro a fazer A. Como é que você vê isso? Bom, eu acho que quando eu falo eu, Caio, eu estou falando num nível de evidência chamado opinião de especialista. Não é o nosso melhor nível de evidência. Então eu tenho que mostrar para aquela paciente, para aquele paciente, que existem opções e eu forneço literatura que seja acessível e que o paciente consiga ler e entender o que está acontecendo. E na grande maioria das vezes na medicina, nenhum tratamento ele é emergencial que tem que ser feito em horas ou até o dia seguinte. O paciente tem tempo para pensar e tomar essa decisão. É. Ô Dan, você lida muito com isso, né, de segunda opinião. Você, diariamente no consultório chega paciente pedindo segunda opinião de cirurgia, de tipo cirúrgico, como é que é aí pra você? Eu costumo usar uma analogia que morar em Campinas me traz muita facilidade, né. Quando os pacientes me demandam dessa forma e falam para mim: "Olha, é melhor eu fazer uma mastectomia, uma quadrantectomia", e a gente mostra a evidência se isso é melhor ou pior e cada caso vai ter uma resposta, mas tem casos que vão ser equivalentes, né. E quando eu tenho uma equivalência, a analogia que eu faço é eu devolvo a pergunta, eu falo: "Como é que você vai para São Paulo?" E elas me olham com aquela cara de espanto, eu falo assim: "Pois é, eu vou de Bandeirantes em Anhanguera, mas se eu for de Anhanguera a vida toda ou se eu for de Bandeirantes a vida toda, nós também vamos chegar em São Paulo". Então o importante é o ponto onde a gente chega, né. O caminho que a gente vai escolher, se ele estiver correto, eu não vejo problema nenhum. Então, a segunda opinião, médica é algo fundamental. Eu acho que às vezes até vem paciente que clareia nossas ideias. O colega pensou de uma maneira diferente de você e às vezes ele te traz alguma luz diferente, alguma visão diferente nessa segunda opinião que o paciente veio buscar, ou comigo, ou foi ouvir de um outro colega. Sou super a favor da segunda opinião, isso é muito o meu dia a dia. Eu dou muita segunda opinião, e às vezes Aham. eu valido aquele tratamento, às vezes eu tenho uma ideia diferente, não invalidando a primeira proposta, mas o dia a dia nosso é de ter vários caminhos que nos levam ao mesmo lugar, né. Então já pegando esse gancho dos vários caminhos que nos levam para o mesmo lugar, Caio, você é uma pessoa que faz consultório, clínica privada, e você é uma pessoa que trabalhou no SUS e ainda atua no SUS. O caminho para chegar até lá, no SUS e na medicina privada, é o mesmo caminho? A gente tem as mesmas armas no SUS e na medicina privada? Como é que você se vê atuando nas duas frentes? Se tem diferença, como é que isso funciona? O que eu sinto bastante é o acesso. O acesso às vezes é mais difícil na medicina pública. E às vezes a gente tem mais alternativas e a gente tem mais possibilidades e uma rapidez maior na execução de alguns procedimentos diagnósticos e de tratamento quando você está na medicina privada. Mas a partir do momento que aquela paciente teve acesso ao serviço público, e eu falo por ter trabalhado muito tempo, o tratamento ele é semelhante. E você, Fê, você também teve experiência no SUS, né? Tanto na época de residência, depois trabalhou também no SUS por um tempo. Você via a ciência como a gente vê, assim, os dados, aplicado no SUS? Você conseguia fazer tudo que você tinha vontade e precisava fazer por aquele paciente no SUS? Ou de alguma forma isso gerava alguma dificuldade para você? Você quer que eu responda o que eu acho ou o que você quer ouvir? Não, a verdade, a verdade. Bom, a minha experiência no SUS, eh, eu tenho várias visões. A primeira é que eu acho que o paciente no SUS, ele tem mais possibilidades em comunidade. O que eu quero dizer com isso? Existem grupos de tratamento, existem grupos de apoio, grupos de terapêuticos, e isso é importante, eu acho que
faz um lado que a gente no consultório privado às vezes não consegue. E o quanto é importante uma rede de apoio em determinadas patologias, né? É, então, eu acho que a paciente, por exemplo, com câncer de mama que a gente discutiu agora há pouco, ela precisa conversar com outras pessoas com câncer de mama para ela processar aquilo dentro dela. Então, no SUS isso é muito atuante e eu acho que isso é uma das coisas melhores que eu vivenciei no SUS. Agora, eu tinha dificuldade em adesão ao tratamento, porque ao mesmo tempo que eu fazia o SUS, eu fazia o consultório privado, e eu sabia que as armas terapêuticas que eu tinha de medicação disponível, por exemplo, no SUS, não eram tão boas quanto as que eu conseguia prescrever no consultório privado, por uma questão financeira mesmo. Então, algumas pacientes no SUS eu até conseguia, que tinham um pouco mais de condição, eu conseguia, dar algum tratamento um pouco mais eficaz, mas a maioria das vezes não. Então, eu acho que o acesso ao tratamento eficaz, às vezes, é o que o Caio falou, é mais dificultoso, a fila de espera é mais longa, então uma paciente para fazer um ultrassom levava 1 ano para fazer um ultrassom, às vezes você dependia daquele diagnóstico para dar algum segmento naquele tratamento. Mas então acho que tem os prós e tem os contras. Eu acho que para quem lida com oncologia, eu e o Caio, a gente tem essa vivência. Talvez a equipe multidisciplinar do SUS seja até melhor do que da clínica privada, né, Caio? Porque na realidade, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia grande, um câncer de ovário, e às vezes você precisa de um cirurgião geral, às vezes você precisa de um urologista. É muito mais fácil organizar esses times no SUS do que na clínica privada. Como é que é a tua experiência em relação a isso? Sem dúvida, né? Estando dentro de um serviço grande, onde você tem uma estrutura montada para tudo isso, combinar esse tratamento multidisciplinar é muito mais fácil. E eu nem digo só entre médicos, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, toda a equipe multidisciplinar envolvida naquele tratamento. Isso dentro de um serviço grande é mais fácil estruturar. Eu acho que não só no SUS, né, assim, a gente sabe que existem serviços privados também que proporcionam isso, mas são serviços, às vezes, inacessíveis para a maioria da população. E no SUS é o outro lado que tem isso e a gente consegue organizar. E aí a gente falou um pouquinho de tratamento, agora uma pergunta para vocês dois, depois eu vou falar o que eu faço. A gente está falando de ciência, a gente está falando de SUS, de aplicabilidade das coisas, e aí vem aquela coisa placebo. Como é que é o uso de placebo no dia a dia de vocês? Vou dar um exemplo meu, tá? Eu trato câncer de mama, eu trato doenças mamárias, e muitas vezes eu recebo uma paciente que tem dor na mama, mastalgia. E eu sei que existe uma única medicação com validação científica que é o tamoxifeno. A exceção do tamoxifeno no meu dia a dia eu acabo usando vitamina E. Eu confesso que eu uso vitamina E, minhas pacientes melhoram com vitamina E, só que quando a gente compara placebo e vitamina E, a gente tem resultados muito semelhantes. Como é que vocês veem isso? Isso é falta de ciência? Tem aplicabilidade? Vocês usam, vocês não usam? Como é que é isso? Eu acho tão difícil a gente falar sobre isso, porque a a ação da medicação na paciente, envolve tantas coisas, além da ação farmacológica daquilo, né. Eu acho que só o fato de você acreditar que aquele tratamento vai fazer efeito, ele já faz efeito. Então, eu uso às vezes placebo, né, não placebo comprimido de farinha, né, Sim, sim, é sim. alguma medicação que você sabe que, tem outras medicações produzidas em laboratório que têm validação científica e que foram feitos vários estudos, mas você também tem aquele fitoterápico, aquela a maracujina lá, aquele chazinho da avó, aquele óleo essencial que nós conversamos no último episódio. Então, são coisas que melhoram e que, de fato, precisa, de uma aceitação da paciente que está ali do outro lado, né. Eu acho que o placebo funciona muito mais quando está todo mundo envolvido naquela melhora. Na realidade, é entender que a medicação, ela não é, como você falou, placebo farinha, ela tem um princípio, só que quando a gente vai falar de ciência, esse princípio versus o placebo é muito semelhante, né? Isso tem que Sim. ficar claro. E você, Caio, tem uso para você no dia a dia? Tem uso. Eu sou uma pessoa muito cética, mas existe o chamado efeito placebo. Mas o que a gente tem que ter noção é que, às vezes, aquele efeito não é um efeito direto sobre a doença, né? Ele é um efeito indireto, então, que provoca uma melhora na qualidade de vida daquele paciente, que atua de uma outra maneira, provocando um bem-estar, e isso, num contexto geral, faz com que a doença melhore. O que o paciente precisa saber e o que a gente precisa ter é o efeito placebo honesto.
Então, eu preciso explicar para o meu paciente que aquela medicação que ele está tomando não vai, por si só, melhorar aquela doença, mas que vai ajudar ele a se sentir melhor. E o que eu acho importante frisar nessa história toda é sempre falar para o paciente: jamais substitua o seu tratamento, que é cientificamente validado, por um tratamento no qual não há uma evidência de efeito direto. E isso a gente às vezes vê acontecer, aconteceu há pouco tempo, saiu na mídia, de pacientes oncológicos que estavam sendo tratados com terapias não validadas e que abandonaram o tratamento oncológico. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. É uma coisa tem que vir complementar a outra, né? São terapias E complementares. aí, então, eu já vou emendar o gancho. Existe espaço para terapia alternativa na prática clínica de vocês? Você acha que associar, por exemplo, a acupuntura, a aromaterapia que a gente falou, cromoterapia, outros tipos de tratamento que a gente não tem no nosso dia a dia de médico, a gente é muito cético com isso mesmo. Você acha que existe papel? O paciente chega para você, Caio, fala: olha, eu vou usar um óleo essencial, Caio, e me falaram que é muito bom, e eu vou tomar um suco de berinjela, mas eu não vou deixar de fazer a sua orientação. Como é que você conduz isso? O que que você fala para o teu paciente? Eu acho que aqui a gente parte de uns princípios da medicina, né? Primeiro, não cause mal. Então, se aquele tratamento alternativo ele não está lesando o meu paciente, não está trazendo nenhum mal em qualquer dos aspectos que a gente esteja falando, então físico, emocional, financeiro, qualquer desses aspectos, nada contra. E eu bato na tecla de novo, né? Jamais esses tratamentos podem substituir o que a gente conhece de tratamento validado. Eu vou contar uma história que foi muito engraçado. O Caio falando do prejuízo financeiro. Uma vez eu fui dar uma entrevista na televisão e nessa entrevista da televisão, no meio do programa, tinha um merchandise. E aí o apresentador desse programa fez o merchandise e ele ficou nervoso no meio do falando, eu não vou mais falar desse negócio, porque isso daqui, ele não faz bem nem mal, mas ele custa muito caro. A pessoa que tá lá do outro lado, ela tá vendo eu falar disso daqui, e ela vai pagar caro para comprar esse negócio. Então eu não vou mais falar, vocês tirem esse produto daqui. E é isso, né? Então acho que é essa não se sentir lesado, inclusive financeiramente, porque tem muita coisa placebo que é muito cara. Mas eu acho que é isso mesmo, né? E quando a gente leva isso para a realidade SUS, por exemplo, sei lá, eu estou falando aqui em 50, 100 reais, às vezes para uma família de baixa renda, significa litros de leite que ela pode pôr na mesa para os filhos dela e que ela deixa de pôr para fazer alguma coisa que não vai mudar o que está acontecendo com ela. Por isso que eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre essas terapias alternativas e expor, né? Por exemplo, olha, isso aqui não vai te causar mal, mas será que é realmente necessário que você faça? Eu acho que essa conversa é importante. A gente precisa ter muita noção dessa conversa, porque eu sempre costumo dizer, para mim, eu pegar uma caneta e fazer uma prescrição é muito rápido e fácil. Como isso vai repercutir do outro lado em todos os aspectos, eu tenho que pensar. Agora, já que você puxou esse gancho aí de pegar caneta e escrever, a gente vê aí um excesso de solicitação de exames, né? Vindo de todo lado. O que na sua prática, como exame ginecológico de rotina, para uma mulher que chega no seu consultório, o que é essencial que ela faça anualmente? Isso muda um pouquinho, né, Fernanda? Muda um pouquinho de acordo com a idade da mulher. Na verdade, quando a gente está aplicando um exame para uma mulher, aqui especificamente falando de saúde da mulher, a gente está procurando doenças que são prevalentes em cada idade. Então, por exemplo, eu não vou procurar câncer de mama num adolescente, né? Exato. A gente tem que ter um bom senso de pedir aqueles exames procurando alguma coisa. E na clínica privada, às vezes, é difícil, porque às vezes a paciente já vem com a demanda, né? Ah, mas doutora, você não vai pedir um ultrassom não sei do quê? Doutora, você não vai pedir ultrassom da tireoide? Você não vai pedir ultrassom de não sei o quê? E às vezes, para aquela paciente naquela idade, não faz sentido nenhum você pedir aquele exame, né? E às vezes tem o medo do lado de cá de falar, mas eu vou perder a paciente se eu não fizer a solicitação desses exames, porque ela certamente vai encontrar outro médico que vai pedir esses exames para ela, Com certeza. desnecessariamente. Eu aprendi uma coisa com um grande amigo, que a gente, falando aqui de ciência, para aqueles que não estão habituados com o termo, a gente fala muito de medicina baseada em evidência, que é a aplicação da ciência na medicina. Eu aprendi com um amigo meu que ele falou que tem muita gente que faz a medicina baseada na concorrência. E a medicina baseada na concorrência é fazer exatamente a vontade do paciente. Isso pode ser maléfico, Caio? Eu fazer um exame, pedir um exame para um paciente e de repente eu me deparar com um resultado que eu não sei interpretar. Você acha que isso pode gerar mal para o paciente? Com certeza, esse é um conceito muito recente, um conceito aí muito na moda, né, que a gente chama de sobrediagnóstico. Então, aqui, um exemplo clássico é colher uns exames de rastreamento, por exemplo, para câncer de colo,
numa população que eu sei que o câncer de colo não existe. Então, por exemplo, em adolescente, no qual eu posso achar algumas alterações celulares que nunca evoluiriam para nada, e eu acabo sobretratando uma paciente que não vai ter nenhuma doença. Então, isso é um efeito deletério do exame que eu estou pedindo. Então, esse conceito, às vezes, para o paciente é muito difícil de entender, né? Eu fiz um exame e tem uma alteração. Então, eu tenho que tratar esse exame. É correto essa ideia de que se eu tenho um exame alterado para vocês, vem um exame alterado, um Papa Nicolau alterado, um exame de sangue alterado, obrigatoriamente eu preciso tratar esse paciente? Acho que depende um pouco, né? Depende, primeiro, se foi você que pediu o exame e por que que você pediu aquele exame, né? Eu tinha uma professora na faculdade que falava, né? Você tem que pedir exame sabendo o que você quer encontrar naquele exame. Então, não adianta você pedir, vamos fazer exames de rotina para encontrar sei lá o quê. Não, tô com alguma suspeita, vou pedir algum exame. É diferente dos exames rotineiros ginecológicos que a gente acaba pedindo porque precisa acompanhar. Agora, vamos supor, sei lá, vou pedir um FSH, um exame de menopausa, de rotina. Será que aquele exame vai me trazer alguma informação que eu realmente preciso? E aí, é muito comum vir, por exemplo, paciente de outro médico já com exames prontos. Coisas que, por exemplo, a gente não faz no consultório de rotina, chega um exame totalmente alterado. Você fala, mas esse médico que pediu esse exame para você, ele estava pesquisando alguma coisa? E a paciente muitas vezes não sabe dizer, né? Não, fez exame só de rotina. Aí você encontra, sei lá, um cálcio um pouquinho abaixo do normal, uma homocisteína um pouquinho alterada. Vou fazer o que com aquilo, né? Então, acho que depende muito do que você encontra. Agora, às vezes você se depara com alguma alteração, você fala, não, ótimo, tive a oportunidade de encontrar aqui uma alteração que eu vou conseguir tratar. Mas na maioria das vezes, exame desnecessário trazendo uma alteração, é, quase nunca ele vai ser realmente tratado só pela alteração laboratorial ali, né? Sim, aqui eu acho que são 2 pontos. Esse ponto que você tocou, ele é fundamental. Então, o primeiro ponto que a gente trata paciente, a gente não trata exame, né? E Exato. segundo, isso eu costumo falar muito em aula, inclusive, quando estou dando. Sempre que você for pedir um exame para alguém, a gente tem que saber o que fazer com o resultado normal e tem que saber o que fazer com o resultado alterado. E, uma vez que esse resultado venha alterado, que eu tenha alguma proposta Concreto. concreta de tratamento. Então, se eu não souber o que fazer com ambos os resultados, é melhor não pedir o exame, que você passa vergonha. É verdade. Vocês querem ver um cenário, assim, complexo no meu dia a dia? O paciente vem para mim e fala assim, bom, eu tenho caso de câncer de mama na família. Eu quero fazer um teste genético. Então, a gente conversa com aquele paciente e explica como é o teste genético. E eu falei, você está preparado para o resultado? Você deve viver isso com ovário, Sim, né? Você está preparado para o resultado? O que é o resultado? Gente, eu vou dizer para você, olha, você tem um risco de 70% de chance de ter um câncer ao longo da sua vida. A partir desse teste realizado, a ideia é que você tire as suas 2 mamas. Você tem 30 anos de idade, você ainda não engravidou. É isso mesmo? Você quer saber sobre isso? A gente tem propostas para fazer, mas essa proposta vai de encontro com o momento da tua vida? Olha o nível de dificuldade que uma prescrição, uma solicitação de exame pode gerar na vida de um paciente, né? Às vezes tem alteração que você não tem o que fazer com aquela alteração. Exatamente. Vamos pegar a parte do câncer do colo do útero, né? Quando você pede um exame de HPV e vem lá o HPV positivo. Determinadas alterações você consegue mudar o rastreamento, mas determinadas alterações você vai fazer o que com aquele resultado? Aí você fala, tá, eu pois é. sei que eu tenho, mas não tenho o que fazer, e aí? Saber, às vezes, eu acho até pior o paciente saber da alteração do que ele não saber. Sim, isso gera um pânico imenso para Imenso. uma situação que você não pode mudar. Gera alteração conjugal, inclusive, Sim. né? Quantas vezes, né? O que o Danilo citou aqui de teste genético, o duro é que um teste genético mal indicado, ele não é necessariamente sim, não. Existem Sim. muitas alterações genéticas que têm um significado não conhecido. Uhum. E aí essa paciente passa a viver numa sombra por É. meses, por anos e em pânico porque ela tem um teste genético que não é normal, mas a alteração que ela tem, a gente não sabe o significado clínico dela. E E sabe-se lá. talvez não saiba a longo prazo. Exato, e sabe-se lá se ela não vai desenvolver alguma doença relacionada a esse câncer só por conta dela estar com o medo de ter o câncer. Aí nível ela de para a estresse, vida né? dela, é. E aí você falou do HPV, me veio uma coisa muito interessante na cabeça, né? Eu não vivi isso na época de residência, de pedir teste de HPV, a gente fazia o Papa Nicolau, tava tudo bem, ano que vem volta e faz de novo, e enfim. Existe modismo
hoje, Caio? Você acha que tanto em diagnóstico como em tratamento tem exame que está na moda? Um tempo atrás a gente começou a ouvir muito de dosa vitamina D, aí todo mundo dosava vitamina D. Aí hoje a gente sabe que tem as suas aplicações restritas. Enfim, existe esse modismo, tanto na solicitação de exame quanto prescrições de coisas que não têm evidência? Eu vou pegar o seu gancho, Danilo, mas antes eu vou responder essa pergunta do HPV. Hoje, teste de HPV é um teste validado para rastreamento, mas ele é validado para rastreamento em mulheres acima dos 25 anos. Né? Mulheres abaixo dos 25 anos, a gente sabe que a prevalência de HPV é alta, mas esse HPV não causa nenhum mal para essa paciente na grande maioria dos casos. Depois dos 25 anos, a gente sabe que ter HPV pode levar a um risco maior de desenvolver algumas doenças, terminando aí anos depois num câncer de colo do útero, de vulva, de vagina, etc. Ah, então, hoje, o teste de HPV ele é validado. No mundo, se está usando o teste de HPV para rastreamento, mas a gente tem que esclarecer muito nossa paciente sobre um resultado de teste de HPV positivo, porque isso gera conflitos pessoais, conjugais, sendo que HPV é um vírus frequente, que não tem nada a ver com comportamentos estereotipados, que não tem nada a ver com traição. Exatamente. Quantas vezes vocês pegaram alguém que tivesse HPV, queria matar o marido quando chegasse em casa? Não, eu tenho paciente minha que se separou por causa de HPV positivo. Não, da onde eu peguei isso? Pois E é. assim, da onde ela pegou, sei lá, ela pode ter pegado de qualquer pessoa, né? Inclusive há muitos anos, né? Exato. Então, eu acho que toda vez que a gente vai pedir um teste, existe, né, uma orientação pré-teste. A gente, como médico, tem esse papel. A gente tem que orientar a nossa paciente o teste que a gente está pedindo e o que fazer com esses resultados. Porque senão a gente gera pânico e sem nenhum benefício para ela. Você pouparia um paciente sua que é ansiosa de um teste como esse? Eu explicaria muito para ela esse teste, como eu faço com meus pacientes. Olha, eu vou pedir esse teste. Se ele vier negativo, a gente vai por esse caminho. Se ele vier positivo, a gente vai pelo outro caminho. E E se você a paciente pede. estiver ciente de tudo isso, é difícil ela reagir mal ao teste. Você Entendi. pede de rotina, Para mulheres acima dos de 25 anos, sim. Perfeito. E em relação ao modismo dos exames, o que você acha? Como é que você tem visto isso? Acho que a gente tem que pedir exame baseado em evidência, né? Foi aquilo que eu falei para vocês alguns minutos atrás. Eu tenho que saber o que fazer com o meu exame. Se eu tiver uma proposta para aquele exame, se ele vier alterado, ok pedir. Se for um exame que não vai me acrescentar em nada, que não vai mudar a vida dessa paciente, ou que eu não tiver uma certeza do que fazer com aquele diagnóstico, eu não vejo sentido. É, eu Ele mais me atrapalha do que me ajuda. Eu também acho, eu me incomodo muito, às vezes, de pegar exame, aquele bolo de exame, e na minha área, de novo, né? Eu tô cansado de pegar paciente vindo com ressonância de mama. E aí Sim. você vê o exame de base, não tinha nenhuma alteração, mas por que você fez uma ressonância? Não, porque meu médico achou melhor. E, enfim, é um exame caro, é um exame invasivo, o paciente tomou contraste, e aí a ressonância mostra um monte de coisa que você não tem o que fazer com Que não aquilo. tem importância. Não tem importância. Captou contraste porque fez fora do período ideal, ou a mulher tem um trauma na mama, enfim. Isso cansa a gente um pouquinho no dia a dia de consultório, Eu né? acho que o que a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, é que aquela velha história dos antigos médicos, né? A clínica é soberana, né? A gente vê os médicos mais jovens, principalmente, estão se baseando no exame, é o que você falou. Tá tratando o exame e não tá tratando o paciente, né? E é muito comum o paciente chegar e ir pedindo os exames. Eu até brinco com algumas pacientes, né? Falo, você tá achando que aqui é mercado? Você vai na prateleira, eu quero um hemograma, eu quero um não De uma sei o maneira quê. bem humorada, eu faço a mesma coisa. A gente brinca ali, né? Mas é a verdade. Então, assim, às vezes o paciente vem com uma demanda que não é necessária para ele, né? E assim, os médicos mais jovens acabam pedindo até por uma insegurança, por uma dificuldade na prática clínica ali, acaba pedindo coisas exageradas e o paciente acaba sendo até sobretratado e vindo com uma carga aí de solicitações muito grande, Você né? sabe, Fernanda, eu faço muito assim com os meus pacientes. Eu falo assim, fulana, eu sou um médico muito pé no chão. Eu vou te pedir o que precisa pedir e vou te deixar à vontade. Se você tiver curiosidade de saber alguma coisa, você me fala, tá? E eu vou te dizer se isso pode te trazer algum benefício ou não e o que fazer com esse exame. E se tem alguma implicação de eu fazer esse exame. Eu deixo o paciente à vontade.
Muitas vezes a paciente fala, não, Caio, agora eu entendi, não preciso fazer mais nada, O que né? é essa conversa, É. né? Ou ela Precisa, me né? fala, ai, Caio, eu tenho vontade de fazer um ultrassom da minha órbita esquerda. Eu vou falar, bom, Pra quê? pra quê? Exatamente, Mesmo entendeu? porque se você olhar esse ultrassom da órbita, Exatamente. você Eu, não como vai saber o que ginecologista, o que que eu fazer. vou fazer com esse exame, né? Eu não sei o que fazer com ele. Isso é muito legal, essa abordagem, né, Caio? Porque você estabelece um vínculo com o paciente de confiança que dispensa esse exame. Porque muitas vezes esse exame é para gerar confiança no próprio paciente, né? Sim. Ele quer a comprovação de que está tudo bem. E o exame é um retrato. Aquele momento está tudo bem. Ele não vai ter a garantia fazendo um exame de que daqui 3, 6 meses, um ano, vai estar tudo bem também, né? Então, eu acho que essa questão da confiança é muito legal que você estabelece com o teu paciente. Puxando aí o seu gancho, tem muita paciente também que vem com algumas queixas e a gente não consegue fazer o diagnóstico apesar dos exames, né? Apesar da história clínica. O Danilo sempre fala, né? Às vezes ele encontra, se depara com alguma paciente assim que tem um diagnóstico um pouco mais difícil e eu escuto sempre dele falar, né? Eu posso dizer o que você não tem. Às vezes eu não vou conseguir te dizer o nome da doença que você tem, mas saber o que você não tem às vezes acaba sendo mais importante, né. Isso é muito frequente. Eu acho que para vocês que lidam com ginecologia geral, aquela paciente com aquela dor abdominal, Caio. Chegou aquela paciente com dor abdominal. Você fez tudo que tinha e que não tinha de exame para ela, investigou tudo, examinou, e você não chegou a diagnóstico nenhum, mas ela tem dor abdominal. Isso é frequente? Como é que você lida com isso? A gente chama isso, é uma palavra chique na medicina, né? A gente chama isso de idiopático, né? Então, toda vez que a gente diz que ela tem uma doença ou um sintoma e que a gente diz que é idiopático, é porque a gente não sabe a causa. E eu acho que a gente não tem que ter medo de dizer para a paciente não sei. A gente pega muitos casos difíceis e muitas vezes eu falo para a paciente, ó, peraí, você é uma paciente que não está seguindo nenhum fluxograma de raciocínio. Eu preciso pensar no seu caso. Você me dá um tempo para pensar? Eu ainda não consegui fechar o seu diagnóstico, mas eu preciso pensar um pouquinho e vamos reconversar sobre o seu caso? Isso não pode ser um medo do médico. Isso aí, posso te falar? As pacientes gostam de que a gente fale isso. Elas sentem mais confiança na gente. Quando a gente fala, não sei, vou procurar. Não sei, vou levar o seu caso para uma reunião com outros Exatamente, médicos. porque essa paciente ela já veio de muitas avaliações, e de milhares de exames, e de milhares de tentativas frustradas de um diagnóstico. E às vezes ela chega com você achando que você vai resolver aquilo num relance, e você não vai. Você vai ter Uhum, que pensar. uhum. E a ideia de repetir exame? Muitas vezes eu pego paciente que tem 3, 4 exames iguais num intervalo curtíssimo. 2, 3 meses ela tem exames exatamente iguais, feitos em, às vezes, locais diferentes. Como é que você vê isso, cara? Você repete exame com muita frequência? Você vê necessidade quando você não conseguiu fechar um diagnóstico para aquela paciente ou te gera algum desconforto de dúvida do que você tá vendo? Ficar repetindo esse exame tem alguma validade para você? Com raríssimas exceções, a gente repete exames, né? Mas eu costumo falar para minhas pacientes que, sei lá, por exemplo, uma ultrassonografia, um exame de imagem, ele é a extensão da minha mão. Então, eu tenho que entender muito a história daquela mulher, eu tenho que entender muito por que que eu estou pedindo aquele exame, e às vezes, dependendo da doença que eu estou suspeitando, eu vejo profissionais que estão, por exemplo, radiologistas, que estão mais habituados a fazer aquele tipo de diagnóstico. Então, essa é a exceção. Quando eu falo, olha, você tem uma doença X, que eu tenho uma pessoa que é mais especialista nessa área e consegue ver algumas coisas. Essa é a exceção que eu repito um exame, mas via de regra, não fico repetindo exames. Uhum. E você, Fê, você repete exame em alguma situação? Dificilmente eu vou repetir só para ver se aquele exame está realmente alterado. Eu repito quando faz algum Algum tratamento, acompanhamento? alguma abordagem naquele sentido. Agora, falar, vou ver se realmente é esse o resultado. Não. Eu também não vejo necessidade, até porque, via de regra, nós vamos ter O exatamente o mesmo mesmo O mesmo resultado. resultado, resultado. Então, exato. se eu faço o Então, mesmo exame, eu vou ter o mesmo resultado. e muitas vezes a paciente vem pedindo, né? Mas eu quero É, repetir porque eu não gostei do médico que fez o meu ultrassom, achei que ele não fez não, direito. e tem a questão também, às vezes, do paciente negar o diagnóstico, né? Ah, com Principalmente a gente certeza. que lida com oncologia. Eu peguei semana passada uma paciente com uma biópsia positiva e ela pediu para rebiopsiar, Uhum. né? Então, eu tentei explicar para ela de todas as formas que a gente só perderia tempo refazendo aquilo. Mas, enfim, Não deu certo, e ela ela, repetiu. ela pediu para repetir o exame e isso é uma questão até de fonte pagadora. Para quem lida com plano de saúde, até com o SUS, isso gera um custo imenso, E olha né? só, eu acho que a gente vai além disso. A gente tem que ter muito na nossa cabeça que os testes, eles não são sim, não.
Eu tenho falsos positivos de teste, eu tenho falsos negativos, então eu vou trazer isso para a minha realidade. Eu pego uma citologia ali, um exame de Papa Nicolau com uma alteração grave, que a gente chama de lesão de alto grau. Muito bem. Eu inadvertidamente colho uma nova citologia 15 dias depois e ela vem normal. E aí, essa citologia normal, ela invalidou a de 15 dias atrás? Você É vai isso que eu ficar tenho que ter noção. tranquilo? Eu vou ficar tranquilo? Não, não Não. vou. Então, eu tenho que ter muito essa noção do que eu estou fazendo. Pois é, eu acho que essa é uma conversa que foi muito rica, né, em termos de você trazer um pouquinho do que é ciência, Caio. Você não tem ideia do impacto dessas informações que você trouxe para a população leiga, porque eles entenderam um pouquinho como os médicos pensam. Quem está sentado do lado de cada mesa, às vezes a gente tem um raciocínio muito rápido e a gente executa, mas no fundo, a gente pensou muito e tem muita informação antes de tomar uma decisão. Você quer fazer alguma consideração final? Qual a mensagem que você quer deixar para quem está te ouvindo em relação a toda essa nossa conversa, a diferença entre o mundo real e a ciência, como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? Acho que isso é o cerne da nossa conversa de hoje. Eu acho que a paciente ela tem que estar cada vez mais empoderada das informações, ela tem que saber, né, o que está acontecendo com ela. E a nossa maior dificuldade, a nossa maior missão é pegar toda essa discussão que a gente teve aqui hoje e traduzir isso para a paciente de uma maneira leiga e fazer ela entender. Quando a gente consegue pegar esse monte de informação e traduzir, sei lá, para quem não tem nada a ver com a área da saúde, a paciente é advogada, a paciente é engenheira, ela não tem nada a ver com a área da saúde, mas eu consigo traduzir isso para ela de uma maneira que fique acessível, aquela paciente sai satisfeita, né? Essa é a principal mensagem, acho, de quando a gente começa a falar em ciência e saúde. É isso aí. Você tem algum canal que as pessoas possam te encontrar mais facilmente, se quiserem conversar com você, por onde elas te encontram? Eu tenho a minha página do Instagram, né, que é o que eu não costumo publicar muito, né? Então essa conversa aqui para mim está sendo uma novidade. E aí é @Caio Hartmann, é isso? Isso, @Caio Hartmann. Então, quem quiser encontrar o Dr. Caio, @Caio Hartmann. Caio, foi um prazer enorme. Obrigado pela sua presença e espero que a gente tenha outros episódios. O Caio, para quem não percebeu, o Caio estava muito tenso antes do nosso episódio, mas foi excelente. Nem pareceu. Eu realmente não me sinto muito confortável na frente de câmeras, mas Danilo e Fernando, agradeço muito o convite. Foi um prazer imenso aqui conversar com vocês. Obrigado. Obrigada.